Bem-vindos ao Story Talks Café, seu podcast semanal sobre comunicação e negócios. Para você que está nos escutando pela primeira vez, a cada programa, eu, Bruno Scartozoni e o meu sócio, Paulo Ferreira, trazemos aqui um convidado incrível para bater papo, comer bolo e tomar café. Paulo, quem é o nosso primeiro convidado de 2021? Pois é, o nosso primeiro convidado deste ano trabalha na indústria do marketing e comunicação há 30 anos. Começou na internet em 96. Muitos de vocês não tinham nascido nessa época. Teve sua própria empresa de marketing digital, foi diretor comercial do IG, desenvolveu a plataforma de e-commerce do Shoptime, trabalhou na B2W, foi head de vendas do Facebook, diretor executivo do IAB e CEO de agências digitais dos grupos Publicis e IPG. E mês passado, resolveu trazer a Fast Company para o Brasil. Com vocês, Marcelo Lobianco. Obrigado. Obrigado a você, Paulo, por essa introdução aqui, cara. Incrível. Tem que gravar isso e botar no meu currículo, cara. Vai estar gravado. A gente te passa o link. Tá bom. Lobianco, eu quero começar te fazendo uma pergunta que trata exatamente, vem diretamente dessa introdução em apresentar você. De onde vem este tamanho de coragem de começar a empreender aí com a Fast Company, começar uma iniciativa nova em dezembro de 2020 no Brasil? Isso é muita coragem. Acho que é um pouco de coragem, um pouco de insatisfação, né, com tudo que eu vivi nos últimos anos no ambiente corporativo. Tá. Um pouco de idade, né, de querer começar a ressignificar e fazer o que faz efetivamente sentido. Não se trata somente de dinheiro, né? Eu acho que você tem que ter felicidade, você tem que ter prazer no que você faz. E aí a história foi que no meio do ano passado eu mandei um e-mail assim, descompromissado, né? Eu sempre parto daquela premissa que o não já tem. Excelente. E achei o VP de operações da Fast Company. Né? A Fast Company é um conteúdo que acompanhou minha vida profissional durante praticamente toda a minha trajetória. Mesma época, né? 96, 97 ali? Exatamente. Então, em diferentes momentos, né? Porque a Fast Company, ela naquele período, ela iluminou a primeira corrida do ouro da internet, né? Ela explicou que a bolha vinha, o que aconteceria depois da bolha. Né? Nem todo mundo prestou atenção. Nem todo mundo prestou atenção. Ela foi adquirida pelo grupo Mansueto Ventures há uns 8 anos atrás, que é um grupo de investimento, né, que injetou um capital forte nela. E ela, sem dúvida nenhuma, eu acho que é um dos 3 títulos que falam sobre, combinam conteúdo de inovação, empreendedorismo, lifestyle, né, ela fala muito de work-life balance, cultura em geral, né. Nos Estados Unidos ela chega a ter até um vertical exclusivo para falar sobre Covid, né, sobre o que está acontecendo, mapa, índices de vacina, etc. E aí eu mandei um e-mail de compromissado e recebi um ok para me conhecer. Aí eu tive uns 7 sprints de negociação, batemos o martelo no início de dezembro, e aí conseguimos em um mês colocar um V1 no site, no ar. A gente completou o mês dia 8 de fevereiro, então a tinta está fresca ainda na parede. Mas a minha surpresa é que a marca Fast Company ela tem uma abrangência não só para a nossa idade aqui, Paulo, vou botar você na minha mesma égua que eu, mas eu vejo uma garotada, uma galera nova, cara, que tem engajamento com a marca, admira o conteúdo, né? Então a resposta tem sido muito bacana, né? Muito rápida. Então eu abro conversas no LinkedIn, né, para apresentação de plano de negócio, etc. Cara, em 24 horas, 48 horas eu tenho uma reunião marcada, né? Então tá interessante, tá bem desafiador, né? Porque o Brasil, teoricamente, historicamente, é um mercado muito relacional, né? Um mercado
de comunicação, conteúdo e venda, né? Mas está interessante, eu acho que tem um futuro interessante pela frente, né? É um processo de construção. Tem uma frase que eu peguei lá quando eu trabalhei no Facebook, né? Que fala assim, cara, você tem 1% da tua missão entregue. Então, eu considero que a jornada é grande, a gente conseguiu montar um time bom, tanto na parte societária quanto na parte executiva, né? Conseguimos botar uns talentos interessantes para dentro, já na largada, e tem um roadmap de desenvolvimento grande pela frente, né? Então, tô animado. Acho que consegui ressignificar minha carreira, fazendo o que eu acredito, né? Porque eu acho que a Fast Company, ela traz, lógico, tem um modelo comercial por trás, que é a publicidade, mas ela traz temas hiper relevantes, né? De repensar a sua carreira, repensar a forma que você vive, as relações, né? O respeito, a igualdade. Ela tem um perfil bem de esquerda lá nos Estados Unidos, né? A gente não vai querer trazer essa discussão política para cá, mas tem muita inclusão, tem muita diversidade dentro das editorias da Fast Company, né? E eu acho que o tema é hiper pertinente por tudo que a gente tem vivido, não só no período Covid, mas em discussões que já vinham sendo colocadas em pauta. Então a gente quer ajudar a iluminar, a estabelecer melhores relações humanas, né, e desenvolver um bom produto, né? Então tô feliz. Eu me pergunto quanto desse pessoal mais novo, e eu tô com 50 agora, Lobianco, então estamos na mesma faixa. Tá aí batendo bola ao mesmo tempo. Mas eu me pergunto quanto dessa galera mais nova tem noção do quanto a linha editorial, o jeito, né, o style da Fast Company foi importante para gerar certos frameworks, certos modos de publicar as coisas que hoje são moeda corrente na internet e ninguém talvez não tenha uma clareza que nasceu ali, né? Excelente observação, Paulo. Eu descobri quando comecei a fazer um assessment na empresa, né, e a Fast Company foi abrindo as portas para eu conhecer a máquina, né? Pois é. Ela tem a Fast Company, ela tem uma empresa de storytelling dentro dela, formada por criativos, designers, e toda a produção da Fast Company ela é muito craft. Para você ter uma ideia, cada matéria que a gente faz, ela tem um KV específico, né? E o KV não é pegar uma imagem no Getty Images e botar aqui, não. Não, você pega uma imagem do Getty Images, pega um ilustrador, faz uma fusão. Tem. É uma consistência visual muito forte. Tem sim. Se você pegar a revista, cara, eles abrem ensaios fotográficos belíssimos. E preparados somente para um exemplar de revista, né? Então, todo esse cuidado, todo esse formato craft na produção, a gente também está querendo transpor para o modelo comercial, né? Eu não quero abrir janelas de banner, eu não quero botar um AdSense do Google ali dentro. Eu quero fazer projetos alinhada com isso. Eu quero fazer projetos de conteúdo, né? Lógico que tem a igreja, o Estado, a Fast Company tem até um espaço para projetos 100% branded content, mas trazer as marcas para dentro, entender qual é a visão estratégica de posicionamento ou de associação de marca que ela quer chegar, e aí eu trago essa demanda para dentro de casa e a gente constrói um projeto tailor-made, né? Sim. Então, esse é o modelo que a gente está levando para o mercado, né? E as conversas estão sendo muito maduras assim nessa direção, né? Então, a princípio, eu acho que eu vou acreditar nessa visão. Eu sou de uma geração um pouquinho abaixo de vocês, eu tô com 40, mas eu lembro que uns 20 anos atrás, entre 15 e 20 anos atrás, eu tive uma fase de assim, quero descobrir o que é lido lá fora, né? E aí eu fui descobrir várias revistas e tal, comecei a comprar, comecei a ler. Uma delas foi a Fast Company, e uma das coisas que mais me chocou positivamente é que, pelo menos naquela época, né, 15, 20 anos atrás, revista de negócios no Brasil era uma coisa quadrada e chata pra cacete. Muito.
revista de negócios no Brasil era Exame, sei lá, né? Que nada contra, acho que tem seu papel também, mas quando eu li uma Fast Company pela primeira vez, eu falei, uau, né? O que é isso? Isso é divertido, é gostoso, tem história, tem provocação, é bem feito, e ao mesmo tempo é sério, porque está falando de negócios, né? Agora, me diz uma coisa, eu li na imprensa... Opa, não, pode falar. Deu uma travada aqui. Não, pode falar, continua. Não, eu li na imprensa que vocês vêm para cá tanto no meio digital quanto no meio impresso, né? Pelo menos é o que saiu na imprensa. Sim. O meio impresso ainda vale a pena em 2021? O que a gente vai fazer no meio impresso? A gente está trazendo 2 prêmios da Fast Company, que é o Most Innovative Companies e o Most Creative Executives, ou People. E a gente vai fazer uma curadoria, vamos criar um conselho, vamos eleger essas empresas, né? Tem uma técnica específica para elencar esses finalistas, etc. O regulamento ainda está sendo desenhado, porque eu quero abrir um espaço para votação popular, né? Está uma discussão interna, como é que a gente faz isso da melhor forma possível, né? Uma empresa que tem 30 mil empregados concorrendo com uma startup que tem 100, né? Como é que eu equilibro isso? Eu não tenho resposta ainda, né? Mas para cada prêmio a gente vai rodar uma revista, né? Minha ideia é fazer uma edição de colecionador, né? 200 páginas, lombada quadrada, um coucher caprichado. Uhum. E a ideia não é ir para a banca, né? A ideia é fazer como instrumento de marketing e relacionamento, né? Para os formadores de opinião, se leva, certamente vocês vão receber de vocês. E botar uma tiragem pequena para rodar aqui no e-commerce nosso, né? Tá. Mas a minha ideia é fazer uma tiragem de 15, 20 mil exemplares no máximo. E comemorativa, né? Alusiva ao prêmio, né? Então toda a bagagem de conteúdo, então Most Innovative Companies, vai trazer inovação por trás, vai trazer o reason why de uma startup, vai trazer a dor do empreendedorismo, vai trazer inovação dentro das grandes empresas, né? A disrupção nos diferentes segmentos. Então, acredito que vai ser uma revista com formato editorial bem parrudo também, né? Então, a gente vai fazer, a princípio são 2 exemplares, né? Mas se der certo, a gente pode pensar em outros também, né? Mas o foco, a princípio, é digital. A gente tem um roadmap grande. A gente vai trazer o Innovation Festival, que é o grande evento de inovação da Fast Company. A gente descobriu que lá fora eles pegaram o Innovation Festival e transformaram em Innovation 360, que já bota os webinars e as lives dentro e faz um negócio que não acontece somente numa semana, mas acontece no ano inteiro. Estende, né? Estende, exatamente. Talvez a gente copie também. Vamos lançar um vertical de consultoria. Já tenho as primeiras trilhas alinhadas aí com o escritório de direito digital, que é um parceiro nosso. Estamos pensando em plataforma de educação também. A gente quer desenvolver as trilhas das profissões do amanhã. Estamos lançando os primeiros vídeos, subiram essa semana. Estamos produzindo os primeiros podcasts também. Está saindo do forno até o final do mês. Estamos lançando o primeiro vertical, que é Martech, agora na segunda quinzena de fevereiro, né? Mas já temos mapeado o Health Tech, a Fintech é óbvio, a Agrotech também. Então, a gente começou a enxergar que dá para aprofundar a conversa de inovação por segmento, né? Então, há uma demanda grande para você... Legal, o Brasil é sustentado pela agricultura, né? Onde é que está a inovação? Onde é que está a tecnologia? Onde é que estão os atores que fazem a roda girar, né? Então, a gente vai trazer essa conversa para dentro da Fast Company também. Food, alimentação do futuro, né? É um tema hiper recorrente, né? Então a gente está conversando com algumas empresas de consumer goods aí para ancorar essa visão de futuro. Health, a gente está falando no início da conversa também, né?
data science aplicado a modelo preditivo, né, para você, desde entender as possíveis doenças que você pode ter, a reinvenção de todo o ecossistema entre hospitais, plano de saúde e consumidor final. Então, são discussões que já estão acontecendo, né, baseado em inteligência artificial. Então, a gente vai trazer isso para dentro também. Então, o problema é o seguinte, tem muita oportunidade para pouco braço, né? E aí os projetos sobem e descem de acordo uma escala, né? Fazer uma sim. escala, uma graduação. Sim. Você sabe que dessas coisas todas que você está colocando, Lobianco, primeiro, eu fico muito feliz com isso, porque me parecem todas oportunidades muito interessantes, e que muitas delas estão extremamente subaproveitadas, subpautadas aqui. E o ambiente de negócios que é coberto no Brasil, que tem uma cobertura ampla e, às vezes, até, me permita, às vezes até excessiva, é o ambiente de negócios financeiro, é o ambiente de negócio que tem a ver com banco, é o ambiente de negócio que tem a ver com taxa de juros e inflação, né, que está relacionado de maneira mais direta a isso, e tem uma série de ambientes de negócio extremamente importantes para a realidade desse país, que são sonoramente ignorados, e aí viram um programete. Na manhã do domingo tem uma matériazinha sobre tecnologia na agricultura. Isso é uma piada no Brasil, por favor. Não pode. Não... Uma coisa que eu aprendi, cara, é que você consegue encontrar os clusters para o conteúdo, né? Então, se eu desenvolvo uma trilha de agrotech, tecnologia aplicada à agricultura, etc., eu vou achar na web quem está interessado em esse tipo de conteúdo, e vou dar match, né? Porque hoje você não precisa mais do placement para efetivamente expor um conteúdo adequado, Exato, alinhado com aquele tema, né? O segundo ponto que você tocou, né, das fintechs, dos bancos, né? Todos os bancos agora querem produzir conteúdo, né? Todos. Eu estava conversando com um banco outro dia. Eles querem produzir alguma coisa, né, Lobianco? Rodando dinheiro ali, né? Eu não falei isso. Eu falei isso, não tem problema. Fui eu que falei isso. Não, foi engraçado. Outro dia, né, que um banco veio para mim e falou: não, porque olha o banco tal, ele está produzindo conteúdo. Aí me mostrou um site, né? Parecia um portal, parecia o IG, quando eu trabalhei no IG. Falando sobre hard news, falando sobre, sei lá, sobre a notícia que você encontra 24/7, né? Falei, cara, o que isso vai agregar valor para tua marca, né? Me diz por que você está usando isso como benchmark? Então, virou-se, acho que tem um Me Too aí, né? Todo mundo tem que ter um conteúdo para chamar de seu, né? E uma época do Content is King que vazou de um modo que algumas pessoas não entenderam exatamente. Eu acho que tem sim. uma adaptação, né? Sim. Eu acho que conteúdo é rei, né? Conteúdo bem feito, ele sempre vai ter um espaço, né? E aí, engraçado, né? Porque eu sempre participei da briga do digital versus offline, o digital versus offline, o digital versus offline. Isso permeou minha carreira, cara, durante muito tempo, né? E eu era um xiita, defensor do digital, porque o digital você mensurava, o digital você conseguia ter agilidade, trocar, ver o nível de engajamento, etc. Mas a gente vê na pandemia uma recuperação aí, né? Uma musculatura da TV Zona, né? Do screen, seja passando um streaming, ou seja um fenômeno Big Brother, né? Então, a TV no Brasil, ela sempre vai ter um lugar de destaque, de protagonismo, né, naquela coisa do broadcast, né, e o digital, ele entra de forma complementar, né, você tendo mais, como é que eu vou dizer, mais stickiness, né, mais envolvimento das marcas, mais espaço para cocriação, né, e não always on, né, grande, flexibilidade grande. Todos os projetos nossos, cara, o convite é para, no mínimo, um projeto de 6 meses aqui dentro.
né, para você criar estatura, você desenvolver a sua linha de aprendizado, né, você se apropriar de alguns territórios, né, e aí, de alguma forma, ter espaço para cocriação com a gente. E você não faz isso em 15 dias, você não faz isso em um mês, né? Então... Só um tempo de conversa para desenvolver uma conversa que vale a pena. Sim, né? sim, Essa sim. é a questão. E desenvolver uma cultura, né? Uma cultura de associação de marcas, né? De desenvolvimento de territórios, de estruturação de conteúdos relevantes, que tenham afinidade com a marca, com o que a marca procura, né? Aí você coloca esse conteúdo, vê o tempo de resposta, aí vê o desdobramento desse conteúdo em variáveis, uma vez que ele funcionou. Então você tem um timeline para entender o que efetivamente deu certo e não deu certo, corrigir, né? Então, eu costumo brincar que uma vez que o cliente entra aqui, a gente assume o papel de uma agência de consultoria, né? Porque eu tenho um período de descoberta e planejamento. Aí tem um período de desenho, né, do produto. Aí tem a implementação. Aí você tem a análise, o retorno do que efetivamente está funcionando, o que você tem que se corrigir. Aí você ajusta, aí você pega o outro feedback. E aí é um processo, né? É um processo de médio e longo prazo. Médio, 6 meses a 1 ano, né? Esse para essa direção que a gente está caminhando. Muito legal. Lobianco, você comentou alguns minutos atrás que a Fast Company detectou a bolha da internet, né, lá nos Estados Unidos, sei lá, umas 2 décadas para trás, e ninguém prestou atenção. O que a Fast Company... Ela detectou a bolha, mas também ela valorizou os pangarés naquele momento. Mas minha pergunta é a seguinte: o que a Fast Company está falando agora que pouca gente está prestando atenção de novo? Eita ferro, cara. Eu não tenho a bala de prata, né? Cara, nos últimos meses, e acompanhando lá fora, ela bateu muito no Trump. Ela definitivamente se postou como oposição, né? E aí, de novo, essa discussão política eu não vou trazer para o Brasil. Ela fala muito de energia renovável, ela fala do novo normal, da nova cultura que está surgindo, das novas relações corporativas, né, que é uma discussão essencial. Eu acho que ganhou temperatura de março para cá, né? Ela fala da viagem espacial, Elon Musk está lá presente sempre nela, né? Ela fala muito sobre poder dos grandes grupos, né? Então, de Facebook, Amazon, Google, Apple, etc., e que isso representa. Então, eu vejo muito na linguagem da Fast Company a busca sempre por um equilíbrio e um mundo mais sustentável, né? Então, invariavelmente, os temas, eles cruzam esses 2 grandes blocos, né? Mas, cara, bala de prata eu acho que não tem, não, cara. Eu fico muito impressionado, cara, quando a Amazon começa a entregar alface, entendeu? Isso para mim é como assim, né? Eu fico muito impressionado quando a Disney começa a lançar seus filmes na plataforma de streaming, né? Enfim, eu fico impressionado que a margem da Netflix é 1%. Então tem vários ingredientes aqui em discussão, né? E ainda falando dos grupos de mídia, né? Puta, o que será das pay TVs, né? Se não conseguirem fazer a transição para o modelo de streaming. E você, como consumidor, tu vai ter 10, 15 assinaturas, é isso mesmo, né? Então, acho que tem um novo modelo, e aí trazendo muito para o nosso ambiente de comunicação. Tem uma consolidação no horizonte aí, Lobianco. Eu acho que tem. Não, vai ter. Claro. Vai ter. Claro. Dizem que a Disney ou a Apple vai comprar a Netflix, por exemplo. Enfim. Em algum modelo, a gente sabe que a própria teoria econômica de desenvolvimento de mercados prevê isso. Né? Vai ter um momento de consolidação, isso é natural. Não, e aí tanto a Europa preocupada com isso, né, o próprio Estados Unidos querendo iniciar uma conversa para
para ver um desmembramento das empresas, etc. Tomar cuidado desgraçado para não consolidar com um dono chinês, meu amigo. Isso é muito sério. Tem. Isso é muito sério, porque senão o mundo... Verdade. O inglês eu apanhei, mas aprendi a falar. Agora falar chinês, cara, mandarim e outros idiomas, não sei não. É bem mais embaixo o problema, né? Mas isso aqui é transposto para o Brasil, né? Que o Brasil, cara, o grande problema nosso é que ainda nós somos um país agrícola, né? Então a gente não tem o Silicon Valley bombando aqui dentro. Mas do outro lado, os unicórnios brasileiros estão despontando, né? Tirando o Brasil e China, tirando os Estados Unidos e China, o Brasil é o país que mais desenvolve unicórnios aqui dentro, né? Não sei se vocês sabiam disso. Acho que foram 9. Foram 9 unicórnios no ano passado. A gente vê o fenômeno do e-commerce, né, explodindo aí, né? Isso tem muito a ver com mudanças de hábito, né? Eu vi um índice grande, cara, um índice absurdo nos Estados Unidos de entrada de pessoas que não costumavam fazer compra online, né? E efetivamente mudando paradigma, né, comportamental. Então acho que tem muito assunto para um novo desenho, né, de vida que a gente está nascendo, né? Eu era um cara, quando eu trabalhei nas agências, eu não acreditava em home office. Não acreditava. As pessoas pediam para mim, home office. Eu falei assim, cara, eu não acreditava no poder de autogestão do brasileiro, né? Da disciplina, da organização e métodos, né? E quebrei a cara. Com um mês eu vi que estava funcionando, né? Que tinha que funcionar. A gente não teve outra escolha, né? Mas, de uma forma geral, muita gente foi surpreendida por isso, na verdade, né, Lobianco? Como eu comentei antes aqui, a gente estava conversando, eu faço parte de uma minoria no sentido de adoção do home office e do teletrabalho, porque eu trabalho com isso há mais de 10 anos, então, ok. Mas, assim, por muito tempo eu falava sobre isso, falava do modelo de trabalho, e as pessoas, em geral, tinham um pé atrás gigantesco. E as previsões mais otimistas, aí não só de a possibilidade, mas o resultado ser bom. Os resultados surpreenderam todo mundo. Né? Sim. Eu acho que a gente vai caminhar para um modelo híbrido, né? Porque eu acho que o contato ainda para brainstorm, riscar na parede, né? Fazer um trabalho colaborativo, ainda funciona melhor no presencial. Mas agora eu não imagino mais a gente voltar para as salas de reunião para reuniões de 1 hora, 2 horas, né? Que você saia sem output nenhum. Isso, eu acho que a produtividade ela vai ganhar uma nova forma, né? O OKR, né? Que é o sistema de gestão que as empresas native utilizam, né? Que é aquela gestão integrada entre todas as áreas, com as metas cascateadas de cima a baixo, né? Eu vi isso funcionando no Facebook e na Americanas. Não vi mais nenhuma outra empresa. Eu tentei, nos últimos anos que eu fui CEO de agência, levar isso para o ambiente de agência e fracassei tremendamente. Mas é o que o Facebook chamava de cobrança silenciosa, né? Porque tá lá. Você não precisa de um chefe dizendo para você o que você precisa fazer. Você não precisa de alguém te cobrando sobre suas metas, porque suas metas estão plugadas ali dentro. E está tudo integrado, e está todo mundo vendo todo mundo, né? Então você tem um formato de integração mais ajustado, você parte da premissa que as tuas metas qual e quant estão ali pregadas, né? E cabe você justificar se você não está atendendo, né? E você consegue cascatear uma meta que a princípio é a meta do presidente, mas que chega até o assistente 3 ali dentro, que ele é parte da engrenagem, né? Então acho que esses sistemas de gestão integrado vão ganhar uma valorização, né, nesse novo formato corporativo, né? Sobre esse novo formato, tem uma tese, né, de que obviamente que o online veio para ficar, né? Muita coisa não vai voltar a ser presencial.
mas é por isso mesmo que o offline vai ser o novo premium. Né? Quando você quer realmente fazer a diferença, aí vai ser offline. Isso vale para uma reunião, para um evento, enfim. O meu sonho, eu tenho várias coisas rabiscadas aqui da Fast Company, né? Mas um dos sonhos que eu tenho, cara, é criar um Fast Collab aqui, pegar uma puta de uma casa em Pinheiros, abrir um espaço para uns 100, 120 pessoas embaixo para fazer hackathon, para assistir palestras sobre física quântica, para trazer um pouco do conceito de uma singularity ou de uma casa do saber, né, sobre discussões efetivas, né, com conhecimento adicional e fora do teu mainstream. Né. Esse é um dos projetos que a gente tem desenhado. Né. Isso é lógico. Vamos conversar sobre isso, porque isso é uma das coisas que a gente, na Story Talk, a gente, obviamente, tem contato com muita gente fazendo preparação de gente que é extraordinária em muitos sentidos e também fazendo curadoria para muitos clientes em muitos eventos. Então, a gente tem essa conversa já há algum tempo, que acabou entrando num back burner por causa de 2020, do jeito que foi, mas que já vem desenhado no nosso horizonte. Então, eu acho que a gente deveria... Arrumei sócios aqui, então, já para o Fast Collabs. Eu acho que a gente deveria conversar sobre isso, porque eu acho que, inclusive, esse papel de trazer determinadas coisas, dar espaço, dar palco, dar visibilidade para certas questões, aliado a uma visão ligada aos negócios. É absolutamente fundamental. Extremamente. Sabe o que mudou? Esses últimos 2 anos eu descobri a Cabala, por acaso. Né? Sem entrar na razão da espiritualidade, etc., que o nosso papo aqui está muito mais no racional, né? Cara, mas Cabala... Mal sabe ele, né, Bruno? Oi? Mal sabe ele com quem está falando aqui. A política a gente evita um pouco aqui, mas tirando isso, pode falar do que você quiser. Cara, a Cabala aplicada para o negócio, cara, faz todo sentido. E eu nunca vi um curso Cabala aplicada para negócio, por exemplo. Ok. Física quântica faz todo sentido, né? Para o que a gente vive, o que a gente espera, o que a gente percebe, né? Sensibilidade, etc. Então, temas como esse, inseridos no ambiente corporativo, uma linguagem filosófica, né? Aqui pode parecer uma linguagem filosófica, né? Mas, para mim, são ingredientes para esse lab, né, que eu gostaria de trazer. É lógico, vai ter um design experience lá dentro, sprint de produto, a gente vai abrir para hackathon, vamos criar tarefa, né, e sair de lá sempre com um output, um aprendizado, etc. Mas é uma das unidades de negócio que eu tenho desenhada aqui como desenvolvimento. Uma outra que está aqui dentro, né, é uma editora. Eu quero lançar o Fast Books aqui. E aí, muito para tentar trazer esses temas, né, da luz a esses temas, mas para trazer também os gringos para cá, né? Trazer gente de fora, pela mão, e falar, puta, quer que eu te lance aqui no Brasil? Eu te dou a gente lança o livro, a gente faz a live, você participa de uma coluna XYZ, você vem para o evento, faz um webinar com a gente. Então, o que eu estou montando aqui é meio que um ecossistema de conteúdo, eventos, o prêmio, educação, a consultoria, a editora, o lab, né? E para cada negócio desse, é um PNL diferente, né? Um parceiro diferente, né? Então, be my guest, Paulo, vamos abrir isso aí. Com certeza, eu acho que tem muito que a gente vai conversar, inclusive quando você puxa esses temas que entram aí pela filosofia, que entram aí pela física, pela ciência e pela cabala, né? Todas essas coisas, quando você puxa tudo isso para a expansão, para a gente não estar no assunto miúdo, para a gente estar na análise funda de onde é que o ser humano se insere nesse negócio.
É por isso que na hora eu falei, não sabe onde ele está, porque esse é o meu jogo 100% do tempo, 100% do tempo. Né? E eu não me furto de maneira nenhuma a deixar muito claro que eu tenho um enfoque claramente espiritual, o aspecto espiritual, não religioso, mas o aspecto espiritual é o aspecto mais importante da minha vida. Então, veja, sabe, isso é uma coisa muito importante, e eu coloco isso desde aqui até a sala do CEO, até o auditório da multinacional que eu estiver falando, porque esse é o fato. Eu faço meditação transcendental desde os meus 16 anos. Né? Eu tentei fazer, lá na Sapien, um trabalho de transformação com base no autoconhecimento, com base na energia, com base no respeito, no feedback positivo, na construção, né? E fracassei. Fracassei, não sei se o parceiro que eu busquei na época não era o mais adequado, mas o projeto não avançou, né? Olhando de fora, o ambiente que eu tinha lá dentro, naquele momento, não permitia. Eu acho que uma série de variáveis que serviam como quase como barreiras, para que isso efetivamente acontecesse. Por que eu estou te dizendo isso? Eu acho que você tem tratamentos diferentes e remédios diferentes para diferentes pacientes, né? Opa! Eu sou um cara espiritualizado. Eu, cara, fui médium, passeísta, Kardec foi minha infância inteira. Hoje o meu guru é o Paramahansa Yogananda, o cara que trouxe o Ocidente, trouxe yoga. Agora eu não vou resistir, peraí. Agora não teve como resistir. Vou puxar a autobiografia do yoga. Era o único livro que Steve Jobs tinha no iPad dele. Já leu esse aqui também? David Lynch? Não. Meditação Transcendental. Ele falando meditação transcendental, né? Gente, para quem estiver ouvindo o programa e não assistindo pelo YouTube, o Paulo está aqui mostrando uma série de livros relacionados ao papo do Lobianco. Autobiografia de um yogi, do Paramahansa Yogananda, e Em Águas Profundas, do diretor de cinema David Lynch, que é um praticante e divulgador da meditação transcendental. Sim. E a meditação, cara, para mim, nesse período todo da pandemia, veja bem, eu tenho 32 anos de carreira corporativa, né? Não está na minha biografia aí do início da tua apresentação, mas eu comecei como estagiário da Mesbla, né, que não existe mais. E aí eu saí no meio da pandemia e ressignificar a minha carreira e mantendo a cabeça no lugar, né, e acreditando que tudo ia dar certo, né, e partir do negócio que, cara, bater na porta de uma Fast Company, um brasileiro, falar, deixa eu trazer a marca para cá, com todo o problema que o nosso país tem de imagem no exterior, etc., parecia um sonho meio que impossível, né? Eu passei 6, 7 meses nisso, né? E consegui passar. Um cara que eu descobri também, aí só para Joseph Murphy, o Papa do subconsciente. Sim. Descobri umas trilhas dele no Spotify sensacionais. E tudo se conecta, né? Acaba que tudo acaba se ligando, né? Sim. Então... Sim. Tudo isso tem toda uma ligação muito forte. E aí a gente está falando de uma coisa, eu entendo muito bem essa experiência que você teve, de estar num ambiente, estar tentando fazer a coisa num ambiente que não estava adequado, não estava receptivo para essas coisas. Porque há décadas atrás eu pensava certos princípios já estavam comigo do mesmo modo, mas você tentava fazer gestão de equipe, tentava fazer uma série de coisas com outro nível, com outro padrão de pensamento e não havia espaço para isso. Hoje há. Né? Hoje eu acho que a vantagem é que a gente está entrando na era de aquários aí, eu acho que essas discussões vão ser muito mais fluidas, né?
E aí tem o papel da Fast Company. Aí fechando toda a história, a Fast Company traz isso, cara. Ela traz essas discussões além da matéria, né? Talvez não tão explícitas como uma autografia como do Yogi, ou uma cabala que eu frequento ali na Alameda Jaú, etc., né? Que ela traz a espiritualidade aplicada à matéria. A Fast Company, ela traz a matéria, mas mostra que tem muito mais acima disso, né? Eu já discuti com meus editores, da gente criar um canal que trouxesse esse tema, mas não numa ótica de religião, né? Uma ótica de energia, numa ótica de consciência. Esse a consciência, eu acho que é um caminho interessante. Totalmente. E tudo isso tem a ver com o assunto que, na minha opinião, é o grande assunto aí da próxima década, né? Que saúde mental. A gente tem duas doenças, né? Tem a doença do vírus e a doença mental, né? Que é muito maior do que a do vírus, né? Cara, eu me lembro, eu peguei corona na primeira semana, peguei no dia do meu aniversário, dia 13 de março. Pá, peguei, né? Nossa, lá no início? Lá no início, um dos primeiros. Aí passei o final de semana, 37,5, 38, etc. E passou rápido, né? Mas eu tive foi logo naquela primeira semana que fechou tudo e a mídia 13 de março é quando a gente estava voando de Madrid para o Brasil de volta. Exatamente nessa data. Na sexta-feira 13. Isso. E eu fiquei balançado, eu fiquei uns 3 dias assustado, bem assustado, com o que começava a se desenhar. Aí depois, cara, respirei fundo, acalmei, passei esse tempo todo com a família aqui dentro de casa, né? E foi um período muito rico de aprendizado e de transformação para mim, né? Hoje eu acho que eu sou uma pessoa completamente diferente do que eu era um ano atrás, né? E muito de autoconhecimento. Então eu fiz eu costumo brincar que eu derreti que nem vela, assim, né? E aí eu acho que nos últimos 2 anos da minha vida, né? De transformação, eu acho que fui me transformando, e coincidências acabam não existindo, né? Você trabalha mesmo que inconsciente para que essas coincidências aconteçam. Sim. E ter a Fast Company hoje, para mim, é um grande prazer, né? Eu tô muito feliz e agradecido, né? É um desafio, não tem nada decidido, é aquilo 1% dos 100, mas eu tenho hoje um sentido, né? Um sentido efetivo de construção, coisa que eu tinha perdido, né? No meu período como CEO de agência, né? Ali eu costumava brincar até com um dos diretores, assim, né? E falhei, tá? Eu fracassei redondamente, né? Senti aquela coisa sabe quando a porca tá solta no parafuso e você tenta parafusar e não ganha tração? Os últimos 2 anos profissionais da minha vida, a sensação era essa, né? Por mais que eu colocasse a minha energia, um conhecimento razoável que eu tenho de carreira, né? A vantagem é ter sentado em várias cadeiras diferentes, né? Do empreendedor, do varejista, de um vendedor de mídia, de um player de tecnologia, de uma entidade, de uma agência, né? Eu trabalhei na Macan no início dos anos 90, atendendo Coca-Cola, né? Lancei a campanha Always Coke aqui no Brasil, sempre Coca-Cola, que foi uma campanha lá no Rio de Janeiro, né? E aí eu encontrei na Fast Company dá 2 passos para trás. Quando eu saí do Facebook, em 1995, para voltar a ir para a agência, 94 para 95, eu achei que eu fosse chegar como um agente de transformação, né? Ou era essa a intenção, tanto o grupo Publicis quanto minha, né? E aí eu vi que eu não era esse agente de transformação que eu pensava ser, né? Por N razões, pelo ambiente, talvez minha capacidade inócua de convencimento, né? Pela energia que eu colocava para mover um projeto, botava muita energia e a coisa andava pouco, né? E aí eu assumo o meu fracasso profissional
não digo dos 5, mas nos últimos 2 anos, redondamente, né? Eu não... Mas Lobianco, existem alguns momentos, isso na vida de muita gente, e também, no fundo, na vida de atividades e de grupos empresariais e de empresas. Existem determinados momentos onde um ciclo está cumprido, está resolvido. Ele foi o que ele podia ser. E aí começa a vir um excesso de, enfim, um excesso de vontade ou um excesso de necessidade, ou seja lá o que for, que mantém aquela tentativa de girar um troço que já espanou. E já espanou, isso não é necessariamente ruim, é só que a coisa já viveu o seu ciclo. Não, mas Paulo, eu tô tranquilo e tô bem resolvido com isso, né? O mercado de comunicação, principalmente o brasileiro, ele é muito feito de aparências, né? E eu me considero um cara meio low profile, e me considero um cara hands-on, né? E eu assumi um fracasso para mim mesmo, né? Porque durante minha trajetória, eu escolhi os movimentos, foi eu que fiz. Eu quero sair daqui e vou para cá, vou sair daqui e vou para cá. Vou largar minha empresa, que achava que ia ser minha empresa pro resto da vida, porque estourou a bolha, e eu vou voltar para o mundo corporativo. Eu vou me mudar para São Paulo, eu era do Rio, porque eu falei, o mercado do Rio não vai ter espaço para mim, eu vim para cá. Eu não contei para vocês, não está na minha biografia, mas eu trabalhei 6 meses na Abril. Em 2006, me tiraram da Americanas, que eu era um diretor de marketing, para fundar a Abril Digital. E eu cheguei lá, cara, e em 15 dias eu vi que a coisa não ia acontecer. E eu quis ir embora da Abril. Abril era um ano bom, Abril tinha renegociado dívida, tinha voltado a crescer, mas eu queria continuar no digital, né? E eu troquei Abril pelo IG, né? Onde eu peguei uma folha em branco, foi uma entrada no mercado de São Paulo, porque eu queria colocar minha energia, queria colocar meu conhecimento, e na Abril eu não ia colocar, porque era uma empresa de papel, né? Tanto que ela morreu porque ela continuou sendo uma empresa de papel. Então, quando eu falo que eu fracassei, é porque eu estava muito bem no Facebook, eu era head de vendas do segmento de e-commerce e varejo, talvez um dos principais, um dos mais desafiadores do Facebook, em termos de ganhar estatura, conversão, funil de vendas, etc. Porque eu achei que eu poderia ser um agente de mudança nas agências ditas tradicionais, né? E passado o tempo, cara, dos 5 anos, os 2 primeiros foram muito bons, né? Eu fiz 2 merge, consegui criar unidades de negócios distintas, desenvolvi uma área de data, etc. Mas depois eu senti que não ia, por N razões, né? E dentro delas, meu fracasso em não convencer os líderes dos movimentos que deveriam ser feitos, né? E tá tudo bem, eu não tenho problema com isso, sabe? Eu senti porque durante minha vida inteira eu me senti um empreendedor com realizações, né? Peguei o Shoptime do zero e montei o e-commerce deles. Não há dúvida disso. Pois é. Nenhuma. Não, mas o IG, cara, era muito engraçado. O Caio Túlio me chamou lá para reposicionar. Em 6 anos a gente cresceu, e 4 anos acima do mercado, né? Foi aí que eu ganhei visibilidade, e com um produto que era regular, não era um produto de alto impacto, né? No IAB consegui transformar, no Facebook eu consegui, mesmo em pouco tempo, criar programas de venda que faziam sentido com a narrativa. A gente criou um negócio que eu achei genial lá, chamado Live Offer, que era a integração do digital com offline, né? E a gente queria levar, inclusive, as ofertas do online do Facebook transformados em displays do offline, com a mãozinha, nos pontos de venda, etc. Criamos as primeiras narrativas para Casas Bahia, pegamos os primeiros... Eu chegava no displays offline e falava o seguinte, cara, eu quero um problema, eu quero um excesso de estoque teu. E eles me davam um excesso de estoque, e a gente vendia, né? A gente começou a mudar. Em agência, o meu impacto foi muito pequeno, né? E aí tá a frustração, e aí tá a sensação de fracasso. E tá tudo bem, né? Isso acho que
a capacidade de você assumir as porradas, aprender com elas e levantar para o jogo, eu acho que é o que te faz ficar vivo, né? E aí, concluindo essa tríade nossa aqui, meditação de manhã foi fundamental. Eu comecei a meditar quando eu tinha 16 anos, aí eu parei, né? E aí eu retomei agora, né? E hoje ela faz parte da minha vida. Não começo o dia sem meditar. O exercer a gratidão é uma coisa que eu fazia pouco, né? E aí eu comecei a exercitar isso também. Até a oração, forma de oração, né? Sim. Eu oro pouco. Então eu comecei a incluir novos hábitos na minha vida que me dão uma tranquilidade e uma certeza que eu estou no caminho certo, né? Vai. Desculpa. O principal problema da vida corporativa, né? É a dúvida do amanhã, né? E eu parei de sofrer com a dúvida do amanhã. Agora a dúvida do amanhã, aliás, é a única garantia que existe nessa vida, né? Pois é, mas não tem garantia de mais nada. Mas é o imponderável, né? Você não... O imponderável, uma das minhas frases favoritas e que eu repito em as mais diversas ocasiões corporativas também relaxe, nada está sob controle. Isso mesmo. Ok, exato. Sempre foi assim. O resto é ilusão. Melhor, fique atento, tenha foco. Exato. É engraçado que muita gente descobriu isso agora, né? De 2020 para cá. Exato. Tem muita gente que saiu. Não ter controle. Porque a montanha-russa foi para uma intensidade que ficou óbvio, né? Não tinha como negar, né? Mas, Lobianco, eu queria perguntar uma coisa para você, que está muito na veia daquilo que a gente faz, que você disse lá no início, contando a sua aproximação com o Fast Company. Você disse eles têm uma empresa de storytelling dentro, eles têm uma... O que você viu disso e como é que é isso aí introjetado dentro da empresa? Eu vou dar 2 passos para trás. E nos últimos 2 anos, eu criei um modelo que eu chamo de Snack Media, né? E aí eu falei, eu vou bater na porta de todos os produtores de conteúdo que estão encapsulados dentro das operadoras de Pay TV e vou criar um modelo para eles serem relevantes no digital. Então, basicamente, era o seguinte. Eu pego Friends, que é uma série da Warner, né? Que ela tem uma grade linear, que ela conta as histórias dela de uma sequência lógica. E aí eu bati lá na Warner, fiz o call com a Warner, eu fiz call com a Warner, eu fiz call com a Disney, eu fiz um call com a Discovery, eu fiz um call com a Globosat, a Disney eu cheguei até a ir para a Latam, né? Eles gostaram da minha ideia, levaram para a Latam, mas não andou. E o princípio é o seguinte, eu vou pegar teu conteúdo, eu vou transformar ele para pílulas no digital. Estou pegando o exemplo do Friends. Vamos pegar momentos do Ross, que é um dos personagens, né? E vou criar pílulas de 2 minutos fazendo uma série do Ross. E aí a marca, vou inserir a marca ali dentro, eu marquei até com Omo, Unilever na época, fiz um videozinho, e vou distribuir isso aonde? Na internet, mídia programática. Compro um CPM barato, rodo um conteúdo qualificado, revendo por 4, 5 vezes o preço. Qual é o meu princípio nisso aqui? Era dar propriedade para um conteúdo de grade, preso a N contratos ali dentro, em produtores de conteúdo que não tem relevância nenhuma no digital. Qual a relevância da Discovery no digital? Traço. Qual a relevância da Warner no digital? Traço. Da Turner? Traço. Pode dizer, pode empilhar, traço. E aí a minha ideia era reempacotar o conteúdo deles, que não brigue com o formato original, distribuído na web, whatever. E eu vou achar o cluster que interessa para a marca. Então, se é a Omo que está patrocinando as histórias de Ross no Friends no digital, eu posso achar as mães, mulheres,
homens solteiros, que moram sozinhos, etc., que cuidam da casa, Tá. na web, impacto à marca, etc. Com essa ação, eu ressignificava, eu reempacotava o conteúdo num outro formato, eu dava estatura para o cara que não tinha estatura nenhuma no digital, e eu trazia um modelo de branded content, que eu inseria a marca de uma forma que não fosse só um pre-roll, né? Tá. Para minha surpresa, eu achei tudo isso dentro da Fast Company. A Fast Company ela tem uma empresa de storytelling dentro, ela faz o branded content, está dentro do Fast Coworks, mas ela pode fazer a história sobre o futuro do Bitcoin para um banco, já que se o banco quiser se apropriar desse conteúdo, essa trilha de conteúdo, né? E aí eu empacoto, eu faço a minissérie e eu vou ativar ela nas minhas redes sociais, boto dinheiro de mídia, na base dos clusters, dos PJ do banco, via mídia programática. Ele vai me dizer em que parte do funil ele quer impactar, se é o cara do topo ou o cara de baixo da conversão. E aí eu faço ativação também dentro de casa. Então, eu desenho um projeto que faz sentido para a marca e ativo esse projeto na rede, né? Então, eu continuo acreditando nesse desenho. E sabe por que eu não consegui implementar? Porque os contratos de conteúdo das empresas que estão presas dentro das distribuidoras de PGV são contratos de 20 anos atrás, que não permite o cara fazer isso. Sim. Então, Porque tem um finalzinho de uma cláusula nesses contratos de conteúdo, de licenciamento, não sei o quê, é um finalzinho de uma cláusula que diz assim, ou outras mídias e plataformas que venham a ser criadas. Fechou. Exatamente. Não, mas o mais louco é que, ok, eu não posso pegar um capítulo do Friends que está na grade da Warner e colocar ele aqui no digital. Pô, mas eu não posso recortar e pegar um pedacinho dele e reempacotar num outro formato que não concorre com aquele formato original? Então é um engessado ao extremo, né? E o Largados e Pelados, eu tive lá na Discovery e falei, cara, vamos empacotar o Largados e Pelados no digital e vamos criar a série Desertos, a série Cobras, a série, sei lá, Picadas de Mosquito, e fazer o reempacotamento do conteúdo de uma outra forma. No Facebook eu tinha feito isso. Vocês conhecem o Canal 100? Sim. Sim, do cinema. Eu desenhei um projeto no Facebook que era o Facebook Futebol Global. A ideia era criar 13 clusters. Os 12 maiores times, 4 do Rio, 4 de São Paulo, 2 de Minas, 2 do Rio Grande do Sul, mais a seleção brasileira. Minissérie. E aí eu ia pegar o Flamengo, que é meu time, e falar assim, o Flamengo de Zico, o Palmeiras da academia, o Santos bicampeão da Libertadores. Eu assisti esse episódio, viu, Bruno Scartozoni? Outro dia eu citei Zico numa lista de gente muito, muito importante. Ele falou, eu sei, o Zico. Eu falei, você não sabe o que você está falando. Zico só está abaixo de Pelé, tá bom? Não. Só deixa o negão na frente. Bruno, você não era nascido, você não viu o que eu vi, tá? Ele não viu. Mas enfim, a ideia era criar minisséries, né, de clubes com conteúdo do Canal 100, totalmente empacotado, com storytelling. O CPM do Facebook naquela época era R$4. Eu queria vender a 20. Né? Eu ia criar o pacote de futebol do Facebook. Bom, o projeto foi para Califórnia, né? Bateu lá, aí o Facebook voltou, tinha que investir R$1,5 milhão em conteúdo, porque tinha que desenvolver o conteúdo, né? Pagar os direitos, o conteúdo hoje do Canal 100 está na mão de uma produtora. O Facebook, o projeto era para buscar 30 milhões de receita, né? O Facebook me desenvolveu e falou assim, não, veja bem, nós não somos produtores de conteúdo. Isso foi em 2015, né? De lá para cá, eu acho que mudou um pouco a percepção deles. Então, mas eu já tinha essa ideia no Facebook. Quando eu saí do Facebook, eu tentei fazer nas Pay TVs e agora eu vou fazer na Fast Company. Do meu jeito, da minha cara. Eu acho sensacional exatamente
porque você acabou se associando, e esses alinhamentos eles vão acontecendo desse modo tão interessante. Você acabou se associando com uma marca, uma plataforma, que tem essa característica de estar um passo adiante, que está realmente um passo adiante, não apenas em apontar determinadas coisas, mas também nas linguagens adequadas para apontar determinadas coisas. Então, acho que é um casamento muito, muito promissor. Paulo, a minha ansiedade agora é que tudo é permitido, tudo é possível. Eu tenho a chave do carro, né? Eu tenho a marca, eu tenho os conteúdos, eu tenho as propriedades, eu tenho uma equipe editorial boa e as capacidades de fazer N coisas. Eu quero fazer um unboxing de produto classudo, estado da arte, minimalista, numa apresentação que não é o que eu fazia no Shoptime, né? E não é o que se vê num Polishop da vida. Uhum. Estou procurando um parceiro para fazer isso, né? A gente tem algumas séries aqui dentro que a gente está desenhando de trazer influenciador, de dar um recorte diferente, uma abordagem distinta sobre empreendedorismo, por exemplo, né? E montar histórias que aproxime da dor do empreendedor, né? Que tire as capas de super-herói desses caras e mostrar que você pode chegar lá, né? Enfim, e aí a minha angústia é porque tem muita coisa no prato, né? Eu quero fazer tudo ao mesmo tempo e os braços ainda são poucos, né? Mas se eu fizer 10% do que eu estou planejando aqui, eu acho que vai ser bom. Bom. E as conexões e os parceiros para desenvolver essas coisas que são a grande chave, né? Isso que é. Como dizia Steve Jobs, né? Saber ligar os pontos, né? Ligar os pontos, exatamente, ligar os pontos. Não, consegui até um sócio para o Fast Collabs hoje aí, então, tá vendo? Sim, a gente tem muito alinhamento com essa ideia. Isso é uma conversa que precisa continuar. Vamos continuar. Off the records aqui, a gente continua. Agora, por falar em storytelling, eu acho muito legal a maneira como você fala tão naturalmente, né, que você falhou lá na sua experiência anterior com agências e tal. É muito legal ouvir isso de alguém que já passou por, enfim, por tantas cadeiras, que tem tanta experiência, né, que já tem uma carreira aí muito bem sucedida, e falar assim, olha, eu passei ali numa parte tal e falhei, né? Isso é bastante oposto daquele empreendedorismo de palco, né, que é como o pessoal chama. Às vezes o cara que não fez nada, né, e só vai lá para falar de sucessos que, enfim, a gente tem uma certa dúvida se eles existiram mesmo ou não, né? É muito legal você trazer esse lado, e a gente agradece muito por participar do nosso programa de coração tão aberto. É difícil ouvir alguém da sua estatura falar esse tipo de coisa. Bruno, eu tento rever meus conceitos, né, cara? Acho que tem duas características que são inatas minhas. A primeira, eu sou muito transparente, né? E falo. Eu não tenho um jogo político, eu não tenho aquela coisa do Game of Thrones, porque eu acredito que é na transparência que você encurta os caminhos, né, cara? Sabe? Sim. Eu não vida quero. Fica muito mais fácil. E eu boto na minha conta mais fácil e mais difícil, né? Porque você fica muito mais exposto, né? Tá. Tá? Então, por exemplo, eu abria quando eu trabalhava na agência, e foi um modelo que eu peguei lá do Facebook. A cada 15 dias, juntava a agência inteira e eu respondia todas as perguntas, mas todas. Vai ter demissão? Vai ter não sei o quê? Vai ter home office? Eu respondia todas. Todas. Ali as pessoas conseguiam ver quem era eu, né? Então, nu. Você ser muito transparente, às vezes num ambiente perverso, corporativo, você se dá mal, né? Então, esse lado meio naif, esse lado meio de achar que, porra, eu tô sendo transparente com você e você vai ser transparente comigo e tá tudo certo, não é uma realidade. E quando você vai para agência de comunicação,
que é a parte mais frágil da cadeia, né, onde está todo mundo querendo se segurar, eu aprendi que talvez eu tenha errado a mão na minha receita. Mas tudo bem também, tudo bem. Eu acho que o aprendizado é você continuar sendo o que você é, né, mas tentar se resguardar em alguns momentos, né? Não, você ficar muito exposto, cara, não sei. Você tem que estar muito bem cercado, para você para você ser transparente e falar o que você acha que deve falar. Isso é uma coisa isso é uma coisa que a gente vai aprendendo ao longo da vida, que eu acho que faz parte de um dos aprendizados mais. Ao mesmo tempo, ele é raro porque não tem substituto para o tempo, nesse sentido, mas a gente vai aprendendo a realmente conseguir avaliar e enxergar onde nós estamos. Onde é que eu estou de verdade? Mas numa profundidade mais... Sempre. Não, e aquela coisa, ser profeta do passado é muito fácil, né, cara? Se eu fizesse aquilo, não devia ter dito aquilo. Claro, passou, aí não adianta. Né? Exatamente. Tá bom. Mas acho que o importante é o aprendizado, né? É você entender. Só aprende no dor ou no amor. Ponto. Né? E nos últimos 2 anos doeu muito, né? E eu me sinto hoje muito melhor do que eu era há 3 anos atrás, né? E com capacidade de escolhas, né? Então, o trazer a Fast Company foi um momento de eu efetivamente escolher o que eu quero fazer, né? Porque até então a vida foi me levando. 3 filhos, apartamento financiado, conta para pagar, colégio e por aí vai. Chega uma hora que você fica sem poder de escolha, né? Você vai sendo levado, né? Levado pelo torrente. Fala assim, vou tirar um ano sabático. Não consigo, nunca consegui tirar um ano sabático na minha vida, né? Mas agora eu consegui escolher o que eu gostaria de trabalhar, tá? E estou trabalhando que nem um cachorro, de 8 às 8, non-stop, mas feliz, e desligo o computador, e boto um bloquinho, e fico anotando, e pago, e pego o WhatsApp para o meu sócio, e falo, olha aqui, olha o benchmark, olha o que eles fizeram, olha que legal o papo que eu tive com essa marca hoje. Então, aquela frase, né? Se você não tem que sentir que está trabalhando, né? Para o trabalho ter aquele sentido pejorativo, né? De obrigação. Eu não me sinto hoje na obrigação. Eu me sinto na faca nos dentes para fazer a coisa acontecer, né? E criar um case bacana, né? Porque na última linha, uma das minhas culpas aqui, né, da vida, é aquela coisa, publicitário, o que o publicitário deixa, né, de legado, né? Vendi carro, vendi conta em banco, vendi panela no Shoptime. Pense bem até onde, né? Até onde você vai fazer isso. Eu acho que a Fast Company ela traz algumas discussões, cara, que puta. Eu vejo umas matérias que me dão um puto orgulho, sabe? De estar dividindo, de falar, porra, que legal, olha essa reflexão. Outro dia a gente fez uma matéria, cara, e foi uma matéria de um jornalista nosso, que ele fez o paralelo da inovação da Coca-Cola olhando o que acontecia na China, né? Foi uma matéria de uns 15 dias atrás. Se for no site, você ainda acha ela lá. Cara, o CEO da Coca-Cola mandou uma mensagem pra gente, dizendo que legal. Porra, que abordagem bacana. Outro dia a gente fez uma da Amazon, como o Jeff Bezos tinha saído, entrou o novo CEO. Sim. Aí eu peguei, mandei para um executivo de Seattle que eu conheço, que trabalha na Amazon. Fala, vê se a gente está no foco certo. O cara, não, porra, é isso aí. Estão com o dedo no pulso do negócio. Então, cara, eu quero construir um negócio bacana, cara, sabe? É essa aí, exatamente essa. Estou mostrando, quem estiver ouvindo a gente, estou mostrando aqui a matéria, mas se você está só nos escutando, entre em fastcompanybrasil.com, você vai encontrar lá. Entre, se cadastre-se para receber a newsletter. Muito bem.
Então, acho que a gente quer sim, a gente quer impactar, a gente quer criar conteúdos relevantes que gerem discussão, que gerem um aprendizado, que gerem bons projetos com marcas, né? Quanto é que vale o show? Ainda não sei. Estamos construindo o PNL ainda, estamos rodando, a gente sabe a linha de custo, mas ainda não sabemos a linha de receita. E vamos lá. Mas tem uma característica belíssima nisso tudo, que fica claro, você está fazendo algo que está alinhado com aquilo que é teu desejo de vida, com aquilo que está alinhado. Então, isso muda, isso traz uma perspectiva de uma outra profundidade. Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Agora, uma parte que eu gostei muito aí da história que você contou foi isso de você ter achado o cara da Fast Company no LinkedIn e ter mandado uma mensagem para ele, né? Qual é a expectativa real ali? Você achou que alguém ia te responder? Engraçado, eu mandei para o Fast Company, e vou abrir aqui uma confidência, e mandei para o Gup, também, da Gwyneth Paltrow, né? Porque eu tava, vamos lá, quando eu resolvi sair de agência, saíram comigo, eu abri uma frente de 12 coisas que eu gostaria de fazer. Então, tem desejo. Educação é um negócio que está no meu radar, está no meu prato, né? O lifestyle, aquela coisa, de buscar alguma coisa que fale de consciência, que traga espiritualidade, energia, também estava na minha frente. Desenvolvimento de produto é uma coisa que também tá no meu radar, né? Pegar um pouco da minha experiência do Shoptime, o crescimento do e-commerce. E aí, Publisher era uma das categorias que eu tinha listado, né? E aí quando eu fui para Publisher, eu falei, porra, qual a marca legal hoje? A única que eu pensei foi a Fast Company, né? Aí eu mandei pro Gup também. O Gup não me respondeu. Mas a Fast Company me respondeu em 2 dias, 3 dias, né? E aí um canadense, o diretor de operações lá, gente boníssima, né? E aí ele marcou uma reunião em 10 dias. E aí eu preparei um deck. Eu me preocupei em preparar um deck. Porque eu falei, cara, eu sou brasileiro. O Brasil lá fora tá todo, desculpa o termo, cagado, né? Se eu fosse ele, não me daria porra nenhuma, porque eu sou brasileiro, não me conhece, não sei o quê. Então eu falei, então eu vou me preparar para mostrar o mínimo de conhecimento de marca, contar um pouco da minha trajetória. E aí preparei um deck de cenário Brasil, né? Porque o Brasil, apesar de tudo, ainda é uma economia, chegou a ser a 6ª, 7ª, né? Hoje caímos para 10º, mas pode voltar a ser a 6ª, se a gente acertar. Se o dólar valorizar, se o dólar desvalorizar um pouquinho, né? Tem vários senões aí, né? Hoje a gente tem muito mais senões do que há 3 anos atrás, mas ainda é uma economia. E aí eu fiz a primeira apresentação, o cara gostou. Aí ficamos com o dever de casa para a segunda apresentação. Aí a segunda apresentação, ele me perguntou, legal, mas como é que você vai gerar audiência? Né? Aí eu trouxe todo o modelo do Snack Media, que eu vendi para o Facebook, vendi para... Falei, é assim que a gente vai trazer. Aí eu respondi a pergunta dele. Aí fizemos mais uma terceira, na quarta ele botou um advisor, né? Que era um cara que conhece o mercado brasileiro, etc. Certamente ele foi me... Aí eu passei minhas referências, cara. Falei, ó, presidente do Google, presidente da Verizon, presidente do Facebook, o VP da Toyota, o VP do Bradesco. Você pode perguntar para ele, dê as referências, né? Aí fui conquistando. Aí eu queria trazer a Fast Company e a Inc, né? Também, que é outra marca. Cara, lança a Fast Company primeiro, depois você traz a Inc. E ele tava certo, cara. Se tu trouxesse a Inc, eu tava louco aqui, porque é muito trabalho para desenvolvimento, né? Não, e a questão do foco, um foco de cada vez. Sim, também, não, mas eu consegui um negócio legal, que é pegar o tema startup, né, e colocar dentro da Fast Company. Então a gente vai lançar o vertical de startup aqui dentro. Legal. E foi eu pedi 2 requisições para eles, né? E aí foi na última reunião com a publisher, que é a Stephanie Mehta, uma mulher, cara, muito bacana de conceito, de pensamento estratégico. Ela que dá o tom hoje, ela que pilota o editorial da Fast Company.
E aí eu pedi startup e pedi games. A games também não está no radar deles, né? Tá. E aí eu mostrei consultoria e educação. Aí 2 perguntas que me fizeram, né? Consultoria, você vai querer ser uma McKinsey? Eu falei, não, o formato é diferente, são Sparks, pegar uma trilha, resolver um problema, é diferente, tá? E aí games, ele falou, mas games a gente tem dentro de co-design. Eu falei, não, mas eu quero games com abordagem de negócio. O Brasil é o segundo maior mercado de games do mundo. O que tem de site de games hoje é a abordagem em cima do B2C, né, do jogador, do unboxing. Okay. Eu quero pegar a indústria, eu quero mostrar um cara que quer entrar como desenvolvedor de games, onde é que ele começa, né? E dentro de uma indústria, quais são as posições? Tem um cara de 3D, tem um cara do dev, tem um cara de marketing, tem um cara... eu tenho sorte de ter um filho aqui dentro, né? Que é um gamer fanático, né? E é meu laboratório. Né? Tem um consultor. Exatamente, fico olhando para ele, discuto muito com ele. E a gente está construindo, né? Estamos construindo o vertical de games também. O unboxing nosso, eu quero fazer, cara, como falei, um unboxing diferenciado, né? Na abordagem, na exposição, né? no output, no conhecimento, né? Não ser uma coisa de compre, não, mas conheça, né? Tá animado, cara. Tá interessante. Muito bom. Tô encantado aqui com esse projeto. Quero consumir esses conteúdos logo. Não, vocês vão ser sócios, tá certo já. É que assim, Fast Collab, vamos botar de pé isso aí, cara. Não, é incrível, é muito legal. Até porque antes de você entrar, a gente estava batendo papo, eu e o Bruno aqui, tem um alinhamento muito grande, porque a gente sempre foi leitor, sempre foi muito. Vocês são storytellers, né, cara? Vocês são storytellers, né? Então, o que eu faço, vocês já fazem, né? Só muda o tema, mas. Muito legal, muito legal. Que bom, muito obrigado por trazer isso para a gente. Obrigado você, foi um prazer conhecer você e o Bruno. O Bruno me pingou aí, foi atrás de mim aí. Foi uma história até parecida, né, também. Para quem não sabe como é que a gente se conheceu, né, eu fiz quando a Ford saiu do Brasil, né, tinha muita gente falando um monte de coisa e tal, e eu, enfim, tive o prazer de trabalhar para a Ford como publicitário há alguns anos. Você foi Thompson? Não, foi na época da Actual Mix. A gente fazia muito evento para Ford, enfim, muita coisa lá. Salão do automóvel. Exatamente. Outra coisa que acabou, né? Acabou o salão do automóvel. Acabou. É verdade, né? Acabou. Convenção de venda. Vai acabar o automóvel também daqui a pouco, mas tudo bem. O tradicional está no fim da formato, carreira. No formato. E aí eu fiz um post lá falando um pouco da minha visão sobre a Ford e o Lobianco curtiu e compartilhou, né? Eu olhei e falei assim, quem é esse cara? Esse é o cara que tá trazendo o Fast Company. Agora eu lembrei. Pô, puta de um texto, cara. Porra. Obrigado. E eu falei, bom, vamos mandar um convite aqui para ele, né? O não eu já tenho. Então é assim que... Pô, eu sou facinho. Mas que foi uma história muito parecida, né? Peraí, vamos é verdade, cara. Foi um puta texto, cara. Não, e interessante, o teu texto me marcou, porque é uma conta que eu atendi Toyota durante quase 4 anos, né? E uma conta muito querida. Eu gostava do jeito da Toyota de pensar produto, do modelo Kaizen, do respeito que eles queriam ter do consumidor, né? Da experiência da marca em todos os momentos, etc. Né? Isso refletia até nos executivos. Né? E quando eu vi o teu texto, eu me preocupei com a Toyota também, né? Que é uma conta que eu, enfim, que eu nutro um respeito, um carinho, etc. Não, e foi para mim, cara, mudaria uma vírgula. Então por isso que eu olhei e falei, cara, é o que eu penso também, enfim. Pô, muito obrigado. Se quiser publicar na Fast Company, está autorizado. Não, a gente publica textos inéditos. Está convidado. Legal, ótimo. Opa, com certeza. Isso aí. Texto do Bruno na Fast Company em breve. Isso vai ser muito legal, cara. Muito legal mesmo. Gente, Lobianco, muito obrigado
por ter aceitado o convite, né, por ter respondido a mensagem. A gente já vai chegando aqui no finalzinho do nosso programa. Eu deixo um espaço aqui para você dar recados finais, fazer o seu jabá, dicas culturais, o que você quiser. O espaço é seu. Primeiro, cara, um prazerzaço conhecer vocês, né? E um papo ótimo. Estamos aqui há 1h30, o tempo voou. Boa. Né? Um puta aprendizado estar com vocês aqui. Eu acho que a gente cria uma relação além desse off the records aqui, né? Então, eu acho que a gente tem muita coisa em comum, né? De experiência pregressa, de crença, de visão, de futuro, né? Cara, o recado, cara, eu acho que eu sempre me considerei um cara muito resiliente, né? E muito trabalhador, independente do grau de dificuldade e das pedras para quebrar, né? Então, acho que é sempre acreditar. Acho que você tem que se conhecer e acreditar, né? Se você acredita sem se conhecer, talvez você vai dar passo errado, né? Então, o autoconhecimento para mim é uma disciplina contínua que você tem que exercer durante a sua vida inteira e parte para você estar aberto, né? Para receber feedback, para entender onde é que você errou e tentar não errar mais, né? A buscar ferramentas e conhecimentos que você não tem para te engrandecer, né? A acreditar sempre no próximo, né? Eu parto do princípio de sempre acreditar, até que as pessoas talvez não correspondam a essas crenças, mas é assim que você constrói ponte, assim que você liga os pontos, né? Assim que você consegue se mover, né? Porque sozinho você não constrói nada, cara, nada na vida, né? Nem família, nem empresa, nem os amigos numa mesa de bar. Então, se o recado que eu posso dar, eu acho que é esse. Muito legal. Legal? Bruno e Paulo. Maravilha, muito obrigado. Gratidão obrigado pela sua participação. Foi ótimo. Sensacional, muito bom. Prazerzaço. Obrigado. Abraços. Abraço. Tchau, tchau. E para quem estiver nos ouvindo aí, voltamos na semana que vem com outro convidado incrível, que eu não vou falar quem é, porque toda vez que a gente fala quem é, né, dá algum problema de agenda, a pessoa não aparece. Uma maldição. Vai ser um convidado incrível. Legal. Obrigado, gente, pelo espaço, viu? Obrigado, gente. Um abraço. Tchau. Tchau.